Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo aqui, dando continuidade à matéria de estatística. Nós vamos falar um pouco sobre gráficos, tá? Os tipos de gráficos que nós podemos usar para representar, né, os dados coletados em uma pesquisa, depois de fazer a tabela, tabular eles. A gente costuma apresentar esses dados através de gráficos. Tá? Então, eu vou mostrar alguns tipos de gráficos para a gente poder se aprofundar um pouco mais aí em matéria de estatística. Compartilhando com vocês o livro Representação Gráfica da Distribuição de Frequências para Dados Não Agrupados. Tá? Então, esses aqui são dados simples, né? Pesquisas feitas, página 161, mas para aqueles dados que não são agrupados, ok? Em muitos casos, uma representação gráfica de uma distribuição de frequências nos dá uma ideia melhor de um levantamento estatístico que é um quadro com números. O gráfico, a linguagem visual do gráfico é muito mais dinâmica do que uma tabela, tá? Então, neste item, estudaremos a representação das representações gráficas mais usadas em estatística. O primeiro, gráfico de barras, tá? Eles podem colocar assim na horizontal, que é realmente um gráfico de barras, ok? Se for na vertical, a gente costuma chamar de gráfico de colunas, tá? Gráfico de barras verticais ou gráfico de colunas. É a mesma coisa, mesma ideia. Os dados de uma tabela podem ser representados graficamente por retângulos paralelos, horizontais ou verticais, todos de mesma largura e comprimentos, proporcionais às frequências. Esse tipo de gráfico, conhecido como gráfico de barras, permite uma rápida exploração visual e uma comparação entre a variável em estudo e suas frequências. O gráfico de barras verticais é também chamado de gráfico de colunas. Considerando a tabela de distribuição de frequência das idades dos adolescentes do condomínio iniciada na página 757, podemos construir dois gráficos de barras. Então, ele colocou aqui, né, um gráfico usando as porcentagens, tá? Porcentagem, 17 anos, 10%, 16 anos, 30%, 15, 40%, 14 anos, 20%. Olha como fica bem claro, né? Olha que interessante. E também um outro aqui, onde ele colocou o gráfico com as idades no eixo horizontal e a quantidade no eixo vertical. 14 anos, 6 pessoas, 15 anos, 12, 16 anos, 9, 17 anos, 3 pessoas. Bem simples de visualizar, bem prático. O que acontece? Esses gráficos, geralmente existem softwares que fazem esses gráficos, né? O mais conhecido é o Excel, existem outros plotadores gráficos, tá? O mais conhecido. Dentro do próprio Classroom, tem uma opção lá de planilha, né? Quando você vai fazer um trabalho, em vez de anexar arquivo, tem um jeito de você criar o arquivo usando uma planilha, você pode criar um gráfico. Numa aula online eu mostro para vocês esse recurso do Classroom. Veja outros exemplos que são utilizados, gráficos de barras. Né? Avaliação geral dos serviços aéreos, uma maneira de a barrinha menor, né? Uma menor porcentagem aqui, uma menor razão, e as maiores, uma maior razão. Tá? Também um gráfico de barras, sem usar eixos, só usando
a experiência, né, aqui, avaliação geral dos serviços aéreos, experiência geral, uma nota 7,56, sensibilidade, confiabilidade, empatia e atenção ao consumidor das agências aéreas no Brasil. E aqui um outro gráfico de barras também, gráfico de colunas sobrepostas, né? Aqui, ó, sempre totalizando 100%, evolução da participação percentual dos docentes por regime de trabalho e categoria administrativa nas escolas públicas e privadas. Aí você tem aqui, né? Ó, em 2002, você tinha 75% de período integral, de 75 a 95, que daria 20% em tempo parcial, e apenas 5% horistas. Então, aqui, em vez de colocar uma barra do lado da outra, ele colocou uma barra sobreposta à outra, determinando os 100% de cada ano aqui, das escolas públicas e nas escolas privadas, fazendo um paralelo entre esses dois tipos. Ok, gráfico de barras ou gráfico de colunas, muito utilizado em estatística. Gráfico de setores. O gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? Esse gráfico tem. Ele geralmente é usado quando você quer saber como as partes representam dentro de um todo. Então, o anterior, ó, né? Esse aqui é o gráfico de setores. Do anterior, o de colunas, você pode perceber que teve uma evolução ao longo do tempo, né? 2002, 2003, 2004. Então, ele é mais usado quando você quer ver uma evolução ou quando você tem algumas características assim que você pode perceber como diferença de idades, né? Então, esses gráficos, mas geralmente utilizados ao longo dos anos, ao longo do tempo. Já o de setores é quando você quer saber como que a parte representa dentro de um todo. Olha que interessante, né? Para isso, eu tenho que ter o ângulo central aqui, a volta inteira é 360, e eu tenho que representar quanto que vale cada um. Então, ó, o gráfico de setores é um círculo dividido em partes, que são os setores, cujas medidas são proporcionais às frequências. Ele é muito utilizado quando queremos destacar a participação do dado em relação ao total. Obtemos a medida do ângulo central, correspondente a cada setor, utilizando a proporcionalidade, ou seja, fazendo o ângulo central é igual a 360 vezes a frequência dividido pela frequência total. Tem outras maneiras, tá? Mas é mais ou menos isso daqui, a parte mais fácil. Hein? Uma regrinha de 3 também dá. 360 representa o todo, x representa a parte. Usando uma regra de 3 também dá para saber o valor do ângulo que você tem que formar para cada frequência, para cada setor. Onde f pode ser a frequência absoluta ou a relativa, no caso total seria 100%. Podemos representar os dados utilizados nos gráficos sobre as idades da página anterior como gráfico de setores. Então, agora, ó, aquele lá que a gente estava vendo coluna, olha como é muito mais fácil colocar nos setores quando eu quero comparar. Ó, 14 anos, 20%. 17 anos, 10%. Só de olhar já dá para saber que a maior faixa são os de 15 anos aqui. Tá? E o ângulo central, 360 vezes 6 dividido por 30. Tem 6 pessoas que têm 14 anos, num total de 30 pessoas. Você chega ao ângulo central de 72 graus. Ou 20% dividido por 100%. Tá? 360 vezes 20% dividido por 100%.
Dá para usar a frequência absoluta e o total, ou a frequência relativa e o total em porcentagem. 72 graus é esse ângulo central aqui. Faz a mesma coisa para todos, descobre o ângulo central de cada um. Veja outro exemplo em que o gráfico de setores é utilizado. Participação das montadoras no mercado de automóveis e comerciais leves. Tá, olha como que tá, né? Dá para saber que a maior fatia vem de Fiat, Volkswagen e GM, as três muito perto. Fiat com 17,5, Volkswagen 17,1, GM 15,6, todas as outras um pouco menor. Ok? Gráfico de setores, muito utilizado em estatística. O outro gráfico é o gráfico de linhas. Ele chama gráfico poligonal ou de linhas. Esse gráfico ele é muito utilizado quando você quer ver a evolução ao longo do tempo. Como que uma coisa evolui ou retrai ao longo do tempo, tá? Muito utilizado para descobrir que nem quando você tem no negócio das eleições, né, quando tem em quem candidato pessoas vão votar, então você faz um gráfico para ver ao longo do tempo qual é que está subindo, qual é que está descendo, qual candidato está melhor ou menor ao longo do tempo. Traçado no plano cartesiano, o gráfico poligonal é usado geralmente para identificar tendências de aumento ou diminuição de valores numéricos de uma variável no tempo, índices de audiência de programa de televisão, lucros de empresas, desempenho de atletas, etc. O gráfico poligonal é chamado também gráfico de linhas, ou ainda gráfico de segmentos. O famoso gráfico de linhas, tá? Aqui ele colocou a evolução da taxa de desocupação no total das 6 regiões brasileiras. Cada linha é uma cor, né? Um ano aqui, ó. Para cada um é um ano. Ok. Observação. No eixo vertical desses gráficos aparece um trecho em zigue-zague. Isso significa que ali há um salto na escala, ou seja, naquele trecho não há proporcionalidade. Então aqui, ó, todo gráfico que tiver essa parte aqui meio encolhidinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Significa que aqui, ó, ele pulou o 1, 2 e o 3. Tá? Aqui estaria o 1, 2 e o 3. Ele já foi direto para o 4. Então, como não está em escala, essa parte aqui ele coloca um dobradinho, como se ele tivesse encolhido a reta. Tá? Isso sempre aparece nos gráficos que tem uma parte que não está em escala. Só está em escala a partir do 4. Ok? Os pictogramas. Pictogramas é quando eu uso símbolos. Nesse tipo de gráfico são usados figuras, símbolos, né? As figuras para ilustrar ou quantificar as informações. Então, sempre que tiver figuras ou símbolos, no caso aí, né? O quanto apanhamos, como os brasileiros foram castigados durante a infância. 70% apanharam, usaram uma mamadeira. E as chupetinhas aqui, ó. 1 em cada 5 apanhavam pelo menos uma vez por semana. Né? Então, eles usaram uma mamadeira e a chupeta aqui para mostrar que 1 em cada 5. Ok? Usou símbolos ao invés de usar dados numéricos. Alguns exemplos para vocês se contextualizarem. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Ó. Observe o gráfico abaixo. Aqui você vai aprender a fazer uma leitura do gráfico, tá?
Então, o gráfico aqui, o nome é muito importante. Abate de animais em frigoríficos no último ano. Então, aqui estão as espécies e aqui está a porcentagem. 16% de bovinos, 36% de aves, 48% de suínos. Com base nos dados do gráfico, responda: qual o percentual de animais abatidos de cada espécie? 48 de suínos, 36 de aves, 16 de bovinos. Está lá já, é só visualizar e anotar. B. Supondo que a produção de carnes bovina foi obtida de 20 mil animais, qual a quantidade de aves abatidas? Aí você faz uma regra de 3, ó, analisando o gráfico, observamos que foram abatidos 48%, não, é a B, né? Para sabermos a quantidade de aves abatidas, temos 20 mil animais bovinos, corresponde a 16%. Então, X aves, 36%. 20 mil, 16%. X, 36%. Multiplica em cruz, uma regra de 3 simples, 45 mil aves foram abatidas nesse período. É só montar uma regra de 3 simples. Exemplo 2. Foi feita uma pesquisa com 1.200 alunos de uma escola sobre as atividades esportivas que gostariam de praticar. O resultado encontra-se na tabela abaixo. Então, tem aqui uma tabela, né? 600 alunos querem fazer vôlei, 180 basquete, 120 futebol, 60 natação e 240 outras modalidades. Construa o gráfico de setores correspondente à tabela. Então, primeiro você tem que saber o total, 1.200 alunos. 1.200 alunos é 360 graus. 600 alunos, X graus. Vai dar 50%, metade. Então, vai dar 180. Quer ver? Na hora de montar, ó, 180 graus é vôlei. É só ir montando regrinhas de 3 simples, né? 1.200 total está para 360, assim como 600 está para vôlei, 180 graus. Fazendo tudo isso para as outras, né, as outras categorias. 1.200 corresponde a 360, 180, x graus. Vai montando as regras de 3. Tá? É que aqui ele já colocou pronta a regra, né? Ele já coloca, seguindo esse raciocínio, temos grau, 180 vezes 360 dividido por 1.200. A quantidade vezes 360 graus dividido pelo total. 54 graus de basquete. Quantidade 60 natação vezes 360 dividido por 1.200, 18 graus. E assim por diante, todas as categorias. E depois, o ideal é usar um transferidor, né? Ou fazer por um software. A gente usa software geralmente, né? Geralmente você não vai fazer isso na mão. Se não tiver nenhum recurso, tem que fazer usando um transferidor para fazer o gráfico, para fazer o ângulo direitinho. Mas existem softwares, como eu citei o Excel, que faz isso perfeitamente. A seguir, basta demarcar a área do círculo usando o transferidor. Assim, temos a figura abaixo. Com as áreas de cada setor, devem ser proporcionais às frequências relativas percentuais. É comum, nesse tipo de gráfico, as porcentagens virem expressas dentro dos setores. Tá? Então, ele fez a frequência relativa e a frequência absoluta. Ok? Esses são os exemplos aí que nós temos sobre os gráficos. Tá? Eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios que estão propostos aqui na página 765 e 766. Vocês podem começar logo depois de assistir o vídeo nessa aula, tá?
E também vamos ter mais uma aula hoje, que vai ser uma aula de atividades, que vocês também podem utilizar essa aula para estar fazendo os exercícios. Eu vou estar online para ajudar aí, caso algum aluno necessite tirar a dúvida, tá? Eu vou estar online tanto depois desse vídeo, quanto também na aula de atividades que vai estar identificada aí para vocês fazerem. Ok? Aqui é a tabela que ele fez de frequência relativa. 600 é 50%, 180 15%, 120 10%, 60 5% e 240 20%, só para colocar os dados aqui também na forma de porcentagem. Cria uma legenda, então você pode fazer usando a quantidade, os ângulos com as quantidades ou usar as porcentagens de cada um nesses gráficos de setores, totalizando sempre 100%, que é o total. Ok, o importante também é criar uma legenda, cada cor representa o esporte preferido aí pelos alunos dessa turma. Ok, então assistam o vídeo, né? Na sequência, façam os exercícios da página 765 e 766. Qualquer dúvida que vocês precisarem, eu vou estar online lá para ajudá-los a fazerem essas atividades. Ok? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.